Hoje é o Dia do Quadrinho Nacional, dia 30 de janeiro, e a gente vai falar com esse colecionador para ele contar para a gente da onde vem essa data e um pouco das curiosidades desse universo que a gente nem imagina que é tão gigantesco. Renato, por que essa data surgiu, a história do Dia do Quadrinho Nacional? Então, na verdade, o dia 30 de janeiro é uma homenagem ao Angelo Agostini, que foi, vamos dizer assim, o primeiro artista a publicar um quadrinho aqui, considerado um quadrinho aqui no Brasil, lá em 1860 e pouco. Ele publicou As Aventuras do Inhoquim, e esse é tido como o marco do quadrinho nacional. Isso já mostra que a nossa história com o quadrinho vem de muito tempo atrás, e a gente só vem evoluindo desde então. Bom, e aqui no Brasil, a história em quadrinho é forte, ou é só Turma da Mônica? Não, tem muitas por aí. Sem dúvida, aqui a gente tem assim, uma relação muito íntima com os quadrinhos, temos muitos artistas, muitas editoras, temos uma história de um mercado editorial grande, que nos últimos 100 anos publicou muita coisa aqui no Brasil. Então, realmente é uma mídia que agrada o povo brasileiro. Temos sucessos como Turma da Mônica, entre vários outros, mas também temos muitos artistas que estão hoje desenhando para o mundo inteiro, sendo reconhecidos e premiados no mundo inteiro, graças à arte brasileira dos quadrinhos que está chegando para eles. Você disse, inclusive, no off aqui comigo, que tem um artista de Piracicaba que faz vários quadrinhos por aí, né? Na verdade é o Marcelo Maiolo, ele é um colorista, né? Então ele faz a parte da cor dos quadrinhos, que é muito importante, e ele realmente se destaca muito, vem fazendo trabalhos aí com muitos países, com muitas editoras. É um cara muito profissional, muito gente boa, gosto muito dele, ele manda muito bem nos quadrinhos. Bom, e falando agora do seu lado colecionador, quantos gibis, quadrinhos você tem e qual é o seu preferido? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque em 2018, quando eu fiz um evento de quadrinhos aqui em Limeira, eu parei de contar um pouco, porque realmente já estava num nível muito alto, tinha passado de 30 mil quadrinhos. E o meu favorito é muito difícil de eu responder isso, afinal de contas são anos de colecionismo, mas um deles que eu admiro muito é o Tex, que é um personagem italiano, mas que é publicado no Brasil há muitos anos mesmo. E é muito adorado, tem muitos fãs aqui. Na verdade, o Brasil hoje é a segunda casa do Tex, como a gente fala. É o segundo país que mais lê as aventuras do Tex. Ele é um dos meus favoritos, com certeza. Bom, esses três aqui, você tinha me contado que eram um dos seus favoritos também, né? Sem dúvida, né? Aqui nós temos os livros do artista Pedro Mauro, que eu tive o prazer também de editar com ele. É um dos artistas mais renomeados hoje no Brasil, pois acabou de ser convidado depois de 75 anos, a desenhar justamente o Tex, que é aquele personagem que eu acabei de mostrar. Então aqui nós temos 3 livros de trabalho dele, fora os outros que ele já havia publicado antes. Temos os trabalhos do Gonçalo Júnior, do Ricardo Leite, do Enfio, o Inácio Justo, que foi um dos grandes patronos do quadrinho nacional, ensinando muitas pessoas o valor desse tipo de trabalho. E também temos o Ziraldo, o Marcelo Quintanilha, que é muito reconhecido lá fora também pelos trabalhos que ele faz. A coleção do Graphic MSP, que hoje traz os personagens da Turma da Mônica, mas com uma releitura um pouco mais adulta, em cima de diversos artistas que são convidados para desenhar e criar essas novas histórias do universo do Maurício de Souza. Então, realmente, aqui no Brasil hoje, a gente está vivendo um momento muito expressivo dos quadrinhos, né? É aqui também que acontece a CCXP, que é o maior evento de quadrinhos aí do mundo hoje, e aqui você vê que tem só um pouquinho realmente do que os artistas nacionais estão produzindo hoje. É muita coisa boa, para quem gosta é um prato cheio, para quem não conhece, fica aí a dica da pessoa ir atrás um pouco dessa produção nacional, porque o mundo dos quadrinhos também não se resume apenas a super-heróis, pelo contrário, aqui está uma prova de que dá para fazer muita coisa legal para muitas pessoas que gostam desse tipo de mídia. Renato, na sua opinião, qual que é a importância de ter uma data destinada só para os quadrinhos nacionais? Olha, é muito importante, porque todo artista precisa de um reconhecimento. Ele precisa entender que o trabalho dele tem significado para o público. E justamente nesse dia, a gente também, além de comemorar o legado do Angelo Agostini, tem o prêmio, tem uma entrega de um prêmio hoje, que é justamente da Associação dos Artistas do Brasil, que eles se unem para premiar justamente a produção nacional, para mostrar que tem muita coisa boa aqui. Então, essa data tem que ser comemorada, tem que ser mostrada, porque a nossa produção é muito rica e as pessoas têm que entender que isso é necessário de ter um apoio, ou seja, o artista precisa vender, ele precisa que o material dele seja consumido. E nessa data, vários sites fazem promoção,
de quadrinhos nacionais para que as pessoas tenham acesso a isso. Nós temos exemplos aqui de quadrinhos que, além de fomentar a língua portuguesa, né, o jeito que o personagem interage no quadrinho, ele ajuda a formar um certo caráter, porque as histórias em quadrinhos, principalmente as infantis, elas têm um fundo moral, que muitas vezes você percebe isso nas histórias do Maurício de Souza, por exemplo, e que ajuda a criança a perceber coisas sobre o próprio mundo que ela está inserida. Sem contar que afasta um pouco do celular, o que é ótimo também, né? Porque as crianças de hoje querem cada vez mais tudo que é digital. Então, incentivar os teus filhos a ter o hábito da leitura começa sempre pelos quadrinhos, onde ela vai ter acesso a uma diversidade de personagens, e aí, a partir disso, ela vai vendo o que ela gosta mais, e os pais vão incentivando a comprar. Foi exatamente assim que aconteceu comigo, né? Aos 8 anos, meu pai me deu meu primeiro gibi, e eu não parei mais até hoje. Agora já está com mais de 30 mil, né? Agora tá com mais de 30 mil e eu preciso vender algumas coisas, porque realmente eu não tenho mais espaço para colocar gibi. Olha, então, os amantes de gibi que estão nos ouvindo vão ficar felizes com essa notícia de que daqui a pouco vai ter um leilão do Renato. Com certeza, inclusive aqui em Limeira nós temos vários colecionadores de HQs, a gente se encontra aí nos grupos do WhatsApp, no Facebook e até nesses eventos que a gente promoveu aqui na cidade. Limeira tem também vários artistas de quadrinhos que já publicaram, então realmente a cidade tem um contexto de consumo, de produção de quadrinhos, e muitos artistas, inclusive, já foram expor fora do Brasil, fazendo quadrinhos daqui de Limeira. E às vezes a gente não tem noção do tamanho desse universo, né, Renato? Realmente, assim, as pessoas acreditam que o mercado parou em uma certa etapa. Foi o inverso, ele cresceu muito nos últimos anos. Nós tivemos aí nos últimos 5, 6 anos grandes editoras nascendo, trazendo muitos títulos para o Brasil, promovendo os artistas nacionais, promovendo eventos, empregos, gerando renda. Então é um mercado fértil, que está crescendo cada vez mais, até porque muitas pessoas acabam pegando gosto pelo desenho e se descobrem artistas de quadrinhos e começam a produzir quadrinho, colocam na internet, acabam vendendo para o público e assim nascem as editoras. Então, cada vez mais artistas e editoras juntos, fazendo um trabalho forte de quadrinho e chegando para o público com essa diversidade que você está vendo aqui. Tem diferença em HQ, gibi, porque tem vários tamanhos diferentes de revistas, né? Sim. Tem essa diferença? Sim, sim. Na verdade, a gente percebe que isso é até um certo ponto cultural, né? No Brasil, por exemplo, a gente teve o formatinho, que era um gibizinho pequeno, justamente para caber na mão da criança, e esse formato é exclusivo. Praticamente, a gente só vê ele sendo publicado em massa aqui no Brasil. Quando você vai para o modelo europeu, aí você já tem coisas um pouco maiores, porque o europeu gosta mais de ver a arte também, e por causa, lógico, da indústria deles, né? Da indústria, digo, da impressão gráfica. Então, eles têm essa facilidade para poder fazer álbuns maiores, como esse, por exemplo, ó. E esse aqui é um formato europeu. Então, a gente tem uma grande destaque para a parte artística, né? Para toda aquela parte que mostra o traço do artista, que mostra os detalhes da criação dele. E isso é bem característico do formato europeu. Já no Japão, a gente tem os formatos menores, né, os mangás, que são pequenos. Então, a partir disso, você tem para cada país um tipo de cultura em relação aos quadrinhos. Os americanos inventaram um modelo, que é o modelo americano, que a gente chama, né, que é um modelo mais baseado numa folha de sulfite, um pouco menor. E aí, a partir disso, quando o Brasil começou a se inserir mais no mercado, a cultura foi divulgada como que esse tipo de publicação chamaria-se gibi, né? No sentido, tinha uma publicação antiga que já chamava gibi, então o nome foi sendo associado entre o nome daquela publicação e o formato. A gente usa histórias em quadrinhos, gibi, mas em suma é a mesma coisa, que na verdade dentro do modelo artístico a gente chama isso de arte sequencial. Então, você tem lá todos os formatos de arte, né? Fotografia, escultura, cinema, música, e você tem a arte sequencial, que seriam justamente os quadrinhos que você precisa ler na sequência para entender toda a história. Tem algum tipo de quadrinho que é muito raro, que você não venderia de jeito nenhum, ou algum que você fala assim, é raro, mas vale a pena vender, viu? Olha, realmente a raridade do quadrinho está atrelado a vários itens, mas principalmente a data da publicação, ou seja, em que ano que ela foi publicada, quanto mais antiga, mais rara. A forma como ela foi publicada, ou seja, a tiragem, quantas edições foram feitas daquela edição para que a gente possa encontrar ela cada vez mais rápido.
E acima de tudo também o artista, porque tem artistas hoje que quando eles publicam, as edições se esgotam. E aí, ao se esgotar, se tornam raras. Então, realmente, eu já tive edições muito raras na minha coleção. Cheguei a vender uma no final do ano passado, talvez a mais rara que eu tinha, em 1938. Era a primeira aparição do Superman no Brasil, num formato tabloide, né, no formato jornal, né, por ser muito antigo. Então, a gente ainda remete à ideia de que os quadrinhos vinham dentro dos jornais. Mas existem hoje várias edições que foram publicadas bem depois e que já estão raras, porque na verdade não se encontra mais para comprar em lugar nenhum, nem em sites especializados, nem em sebos, a não ser que você dê a sorte de alguém querer te vender a edição dele. Mas do contrário, a gente não encontra. Então é um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo em termos de valores, porque a gente tem uma oferta muito grande, porém algumas edições realmente se esgotam e isso faz delas cada vez mais raras. Eu sei que você tem várias edições, né? Mas tem alguma que é a sua mais rara, que você lembre? Olha, essa que eu comentei do Superman realmente era a minha mais rara em termos de data, né? 1938, 6 meses depois que saiu lá nos Estados Unidos, já foi publicada aqui no Brasil. Mas eu tenho uma edição francesa de 1969, se eu não me engano, chama Saga de Chan. Ela é muito difícil de se encontrar aqui no Brasil. Eu conheço, na verdade, 4 colecionadores que têm, contando comigo. Então, realmente não sei de mais pessoas que têm essa edição. Ela é muito difícil de ser encontrada e ela nunca mais foi republicada. Então, isso faz dela cada vez mais rara. Essa seria uma que você venderia ou de jeito nenhum? Não, essa eu acho que eu vou segurar mais um tempinho ainda. O que vai ser das versões impressas agora com a tecnologia, com as redes sociais? O que pode acontecer? O futuro dos HQs? O que a gente estava percebendo, na verdade, é que assim, por uma questão de reimpressão e de manter o fluxo das vendas dos quadrinhos, ou seja, para não deixar que isso tudo se torne digital o quanto antes, hoje a gente tem compilações de quadrinhos bem grandes, bem grossas, onde a gente tem muito material sendo editado de uma única vez. São gibis que passam de 1000 páginas. Então, o futuro é impressões com luxo, e quando eu digo luxo, aí você pode ver capa dura, né, um acabamento muito bom, uma qualidade do papel absurda, certo? Dá a impressão também uma qualidade absurda, e isso tem se mostrado como o futuro das HQs, ou seja, uma gourmetização, uma melhora em todos os níveis gráficos da edição, para que ela possa ser cada vez maior, cada vez mais grossa e num acabamento de luxo. Então, não tem chance de acabar. Olha, eu acho que vai demorar um pouco, né? Se você analisar que é uma mídia nova, vamos pegar aí os últimos 100 anos, realmente, né, colocando os quadrinhos dentro do cenário de mídias, ela ainda tem muito que crescer. Então, realmente, acho que ela não vai acabar, eu espero que continue. Educadora.